Bolsonaro e o milagre da multiplicação de patrimônio. É isso mesmo. Ele não é Deus nem Jesus, mas ele consegue multiplicar as coisas. Deputado compra 2 mansões de frente para o mar em área nobre do Rio com descontos graciosos sobre o valor de mercado e declara patrimônio incompatível com sua renda. Bom, mais uma vez, primeiro eu vou ler as notícias, vou apresentar os fatos, depois a gente vai fazer uma análise. Nosso canal não tem censura, portanto, o pessoal que chama bolsomitos, também chamados de bolsonetes ou bolsominions, podem ficar à vontade para colocar seus comentários, seus xingamentos. Eu não vou apagar o comentário de vocês, mas a gente vai analisar aqui o que saiu na mídia e vamos comentar as notícias, como é o propósito do nosso canal. Vale lembrar também que eu não estou criando nada aqui, tá? Eu só estou interpretando aquilo que está publicado na mídia. Vamos lá. Eu vou deixar para ler os 2 últimos sites, aqui nós temos o número de sites, né, porque os 2 estão mais, digamos assim, apimentados. Um contra e um a favor do que está sendo publicado aqui, para a gente mostrar uma opinião mais ou menos neutra. Tá? Mas a ideia é o seguinte, o que está publicado aqui, olha, esse jornal aqui que publicou essa notícia é o RBA, Rede Brasil Atual, que você poderia dizer é um pouco de esquerda. Né? E daí tem aqui o Dia Rio, que esse daqui não é de esquerda, esse aqui é mais de direita. Patrimônio de deputados aumenta na comparação com a eleição anterior. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que a maioria dos candidatos à reeleição da Câmara enriqueceu. Isso aqui é interessante. Interessante saber que não é um fenômeno que acontece só com Bolsonaro. Vamos ler aqui uma parte. A maioria dos candidatos à reeleição para deputado federal no Rio enriqueceu de acordo com o patrimônio declarado por eles à Justiça Federal, à Justiça Eleitoral. Os dados estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral. O aumento do patrimônio não representa nenhuma irregularidade. O aumento por si só, né? Mesmo antes do pleito, já se sabe que 46 dos deputados federais do Rio, 4 não voltarão a se eleger, Entre os que tentaram se eleger, o patrimônio A maior evolução do patrimônio foi do deputado federal Miro Teixeira, do PROS, cujo crescimento foi de cerca de 2.760% em 4 anos. Imagine aí você, é quase que ganhar na loto isso aqui. O Miro Teixeira é esse aqui sim, esse aqui é um cara que opera milagres aí, né? Em 2010 ele declarou possuir 165 mil. Este ano declarou 4,7 milhões de reais. 165 mil para 4,7 milhões de reais. É claro que com o salário de deputado não dá para fazer isso, né? Tem que ter alguma outra fonte de renda. Bom, mas esse aqui não é o foco aqui nesse vídeo. Entre os bens adquiridos recentemente estão um apartamento em Ipanema no valor de 805 mil e uma casa em Angra dos Reis no valor de 680 mil. Terceiro deputado federal mais votado do Rio, 2010, Leonardo Piante, PMDB, teve o patrimônio aumentado 435%. Tá, vamos ver aqui o outro. Até que a gente chega aqui no Bolsonaro, que é o alvo aqui do nosso vídeo. Eleito com mais de 120 mil votos em 2010, Jair Bolsonaro, do PP, que já mudou de partido, nós estamos falando agora de abril de 2016, também enriqueceu. Seu patrimônio aumentou cerca de 150%, saindo dos 865 mil para 2 milhões de reais. Entre os novos bens estão um micro-ônibus de 89 mil, uma motocicleta náutica de 46 mil, e tem mais coisa que não está declarada aqui, a gente vai ver em outro site. Mas interessante é ver aqui, ó, micro-ônibus 89 mil. Tá? Decorem esse valor aqui, porque lá na frente a gente vai precisar. Vamos continuar. Pragmatismo político. Patrimônio de Jair Bolsonaro tem evolução que chama atenção. Essa notícia é de 2016, 31 de março, portanto atual. Aqui do Dia, essa notícia é de julho de 2014. Já há 2 anos atrás já se falava nisso. E essa outra aqui é do dia 30 de março de 2016. Né? Novamente volta à tona. O patrimônio de Bolsonaro não é compatível com declaração no TSE. No ano de 2010, bens que totalizavam o valor de 826 mil, depois de 4 anos, ou seja, nas eleições de 2014, o patrimônio declarado por ele foi de 2 milhões, cerca de 2 milhões de reais. Jair Bolsonaro, que está no seu 6º mandato consecutivo como deputado federal, declarou à Justiça no ano de 2010 bens que totalizavam 826 mil. Bom, isso aqui está repetindo. A variação patrimonial é o valor
que a soma dos salários líquidos que Bolsonaro ganhou como deputado significa dizer que o político não gastasse nenhum centavo do que ganhou entre 2014 e 2010 e 2014, ainda assim o montante acumulado não chegaria a 2 milhões de reais, segundo Mídia Ninja. Mídia Ninja que investiga aí bastante e é uma opinião mais ou menos independente. Tá, então a informação é a seguinte: mesmo que ele não gastasse nenhum centavo do salário dele, não comesse, não gastasse com combustível, nada, completo, não desse presente para a mulher, para os filhos, Natal, nenhum, nada. Mesmo assim, não daria para acumular os 2 milhões, tá? Existe ainda a questão de que o deputado tenha adquirido em 2014 2 imóveis no Rio de Janeiro, mais precisamente na Avenida Lúcio Costa. Tais propriedades, em termos de valores imobiliários, seriam incompatíveis com o valor declarado por ele. Uma de 400 mil e outra de 500 mil. Seria improvável que alguém pudesse comprar um imóvel como os de Bolsonaro nessa localização por esses preços entre 2010 e 2014, pois nesse período o país chegou a viver uma bolha imobiliária, fazendo com que os valores dos imóveis disparassem. Então foi o tempo em que mais houve acréscimo aí nos preços de imóveis. Tá? O que causa estranheza é que ele declara entre seus bens ser proprietário, é que ele não declara entre seus bens ser proprietário de nenhuma empresa. Por isso é inevitável querer saber como o Bolsonaro pode cobrir tamanha variação patrimonial sendo deputado federal. Essa é a principal questão aqui. Tá, e aqui vem um comentário mais profundo, que aqui tem um diagrama. No Plantão Brasil, ele mostra aqui o gráfico, né? Em 2006, 433, 2010, 800, aí mais uma vez 100% de aumento de patrimônio, depois, 2014, 2 milhões, 150% de patrimônio. Então nós temos aqui, ó, nas eleições passados 4 anos, aqui, nas eleições de 2006, Bolsonaro declarou um patrimônio de 433 mil. Nas eleições seguintes, passados 4 anos, Bolsonaro duplicou os ganhos e declarou 826. Em 2006, o salário era de 15 mil. Se ele não comeu, não bebeu, não pagou contas e nem limpou a bunda, em suma, se não gastou nenhum dinheiro, nem pagou imposto, e juntou tudo que ganhou como deputado e capitão de reserva, dá sim para ter um aumento, para ter aumentado seu patrimônio em 400 mil. Caso contrário, não. Tá? Na última eleição, Bolsonaro declarou patrimônio de 2 milhões. O salário de um deputado em 2016 é de 33 mil. Em 2011 era de 26. Isso quer dizer que mesmo que se Bolsonaro não comeu, não bebeu, não defecou, não pagou imposto, não viajou, não fez pesca ilegal e não fez absolutamente nada, é impossível subir seu patrimônio em 1,2 milhões em apenas 4 anos. Outro problema. Esse patrimônio incluía 2 casas na Avenida Lúcio Costa, em frente à praia Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, nos valores de 400 mil e 500 mil. Ocorre que, na verdade, casas na mesma região da Barra da Tijuca, onde ficam as casas do meu candidato, tem o preço médio de 3 milhões de reais. Então ele declarou como 415 mil, mas na verdade o preço médio é de 3 milhões. Com uma rápida busca encontraremos uma casa semelhante às de Bolsonaro, porém as ruas menos valorizadas, longe da praia, por mais de 3 bilhões. Para os fins de semana, uma casa em Angra dos Reis avaliada em 98 milhões. Aliás, 98 mil. Bom, lembra daquele carro que nós vimos? De 98 mil reais? Deixa eu ver onde é que está. Acho que está aqui nesse site. Está aqui, 89 mil. Micro-ônibus, 89 mil. Então, assim, segundo a declaração do Bolsonaro, uma casa em Angra dos Reis também custa a mesma coisa que o micro-ônibus. Interessante. Né? 89 mil e 98. Em Angra dos Reis, um simples terreno no mesmo local, onde fica a sua casa veraneia, é avaliado em 3 milhões e 500. Uma casa vale 5 milhões. E seu patrimônio declarado em mais de 2 milhões é superior, ou seja, seu patrimônio declarado em pouco mais de 2 milhões é superior a 7 milhões de fato. Bolsonaro afirmou que em 2013, para a mídia, que pagava sua campanha exclusivamente com o próprio dinheiro, mas declarou perante a Justiça Eleitoral doações no valor de 400 mil feita por uma empresa e pelo seu partido, o PP, que é o partido mais citado na Lava Jato. Né? Bolsonaro obteve um aumento patrimonial no último ano de 90%.
E não é nem empresário, investidor ou Mark Zuckerberg. Imagina se fosse o presidente. E tem um bom contador. Bom, essa aqui é a notícia. Bom, mais uma, a evolução do patrimônio de Bolsonaro. Jornal Independente, sai aqui e basicamente é a mesma notícia. Agora vamos pensar duas coisas antes da gente seguir, né? O Bolsonaro é tido como símbolo de honestidade no Brasil. Bom, muita gente declara seus bens aí abaixo do valor de mercado com uma única intenção, sonegação de imposto. Inclusive, o Bolsonaro, ele já afirmou em outro vídeo que ele vai sonegar imposto o quanto ele puder. Daí você vai dizer assim, tá mentindo, isso é um absurdo, não sei o que. Até não, pessoal, todos os links vão ficar aqui para vocês. Tem um vídeo aqui, tá, do Bolsonaro, você pode ver que é o Bolsonaro, né? E ele afirma isso. Eu vou colocar aqui na parte. Se você acha que é mentira, veja ele mesmo falando aqui nesse vídeo. Nada, ele sabe de tudo. Ele sabe, povos somos nós aqui que estamos fazendo imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio do nosso, eu não pago. Tá? Então o link daí também fica para vocês apreciarem. Eu sei que os bolsonetes agora devem estar se mordendo aí de ódio, mas foi ele mesmo que falou. Isso aqui não sou eu que estou falando, não. Tudo que eu estou afirmando aqui para vocês é ele mesmo que fala. E aí tem o seguinte, pessoal. Quem quer eleger o Bolsonaro porque ele representa para essas pessoas o símbolo de honestidade, você tem que ver esse vídeo. Sonegação de imposto também é crime, portanto ele é um criminoso, deveria estar preso. Experimente sonegar imposto aí no seu negócio, na sua coisa, você vê o que acontece. Sonegação de imposto também é corrupção. Então ele não é melhor do que nenhum dos corruptos que foram feitos aí no Brasil, principalmente com uma evolução patrimonial desse tamanho. Principalmente por afirmar que casas custam muito menos, quando na verdade custam muito mais. Vamos tirar essa dúvida? Vamos ver se custa isso mesmo. Eu vou abrir aqui uma aba e vou procurar aqui no Google, sendo que agora nós estamos em 2016, da Casa Barra da Tijuca. Vamos ver se a gente acha alguma casa na Barra da Tijuca por 400 ou 500 mil reais. O interessante é o seguinte, no tempo que ele comprou a casa, que foi de 2010 a 2014, o Rio estava numa bolsa imobiliária. O valor do imóvel era altíssimo. Agora, em 2016, o Brasil está em crise por causa do impeachment, crise econômica, política, está tudo. Então, assim, os valores dos imóveis caíram drasticamente. Mesmo assim, a gente vai dar uma olhada aqui no Google, vamos ver se a gente acha alguma casa na Barra da Tijuca por esse preço. Vamos lá, vamos ver aqui, ó, Zap Imóveis. Vamos clicar aqui porque já cai em cima. Casas à venda, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Aqui, 6 milhões, 3 milhões, 5 milhões 450, 3 milhões, 3 milhões, 7 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 2, 2,5, 3,5, 3,5. Bom, não tem nenhuma casa aqui, 12 milhões de reais. Não tem nenhuma casa aqui, vamos ver na segunda página, tá? Nesse valor de 400 mil reais. Tá? 5 milhões, 4 milhões. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se dá para buscar aqui pela faixa de preço aqui. Vamos ver, do menor... Buscar o parcela. Não, ordem, relevância. Data, valor. Vamos ver aqui, valor. Valor, isso aqui está do mais alto, 1.200.000. Não, tá aqui. Esse aqui é o super destaque, esse aqui é o destaque. Aí aqui, as mais baratas começam a aparecer. 1.400.000, 1.500.000, 1.580.000. Então você vê que não tem. A mais barata na Barra da Tijuca não está aqui 400 ou 500 mil. Tá? Portanto, o valor que ele declarou é mentira. Ele não é símbolo de verdade e honestidade para ninguém. Olha aqui. Hoje é dia 2 de abril de 2016. Não tem casa nesse valor na Barra da Tijuca. Isso no momento, repito, no momento de maior crise do Brasil aí nesses últimos tempos. Os imóveis todos baixaram em todo o Brasil, inclusive na Barra da Tijuca. Portanto, é impossível comprar casa nesse valor lá na Barra da Tijuca por esse preço. Bom, o que pode ter acontecido? Algum benefício? Ou ele comprou e sonegou imposto, como ele afirma aqui que pode sonegar, que deve sonegar o mais possível, né? Aí vamos ver aqui a defesa, né, para o vídeo não ficar muito grande, e o Instituto Libertário, que parece aqui alguma coisa também com militar, mas vamos ver o que eles falam.
Bom, não pensávamos que chegaria a mais uma postagem sobre o assunto, mas como dito em outras postagens, boatos. Ele fala aqui que é boatos, então ele parte para cima dizendo que é mentira. A pequena página chamada Esquerda Valente, já conhecida pela sua cega devoção a Lula e Dilma, possui um blog que cumpre excelente função de criar todos os tipos de boatos possíveis. Bom, primeira coisa, não é só na Esquerda Valente que está isso, tá? Nós mostramos que está no jornal O Dia, tá? Tá aqui no jornal O Dia. Tem outros sites aqui, olha, Notícias ao Minuto e assim por diante, tá? Tem vários jornais, não é só naquele lá. Então, mas de que forma ela faz isso? Simples, nivela por muito alto o valor dos imóveis declarados por Bolsonaro. Como assim? Explicaremos, parte do texto é o seguinte. Nas eleições de 2006, Bolsonaro declarou 436 mil, né, vamos ver o que ele fala no argumento só, tá? Aqui, ó, nos argumentos. Aqui são as afirmações que nós já vimos antes. Primeiro, basta visitar o Google e procurar por imóveis no Rio de Janeiro e pesquisar o valor dos imóveis na Barra da Tijuca. Existem imóveis de 3 milhões? Óbvio. É um dos metros quadrados mais caros do Brasil. No entanto, também podemos encontrar imóveis de pelo mesmo valor declarado de Bolsonaro e até mais baratos, na casa de 300 mil reais. O mesmo vale para o imóvel em Angra. Bom, mas ele não cita aqui nenhum exemplo. Infelizmente não tem nenhum exemplo, ele só afirma. Então fica muito fraco aqui, porque ele está defendendo alguém, mas ele só afirma, não apresenta provas. Diferente do que eu fiz aqui, tá? Faça essa pesquisa também, ó, aqui no Zap. Não tem imóvel de 400 mil. Tá? Vamos ver de quando é essa notícia aqui. Ela é de... Vamos ver se tem a data. Seria muito bacana que tivesse a data de quando isso foi publicado. Ok. Bom, o comentário está 29 de março de 2016. Portanto, é algo atual. Tá? Infelizmente aqui não dá para ver nenhuma data de publicação desse artigo. Ah, tá aqui. Não, isso aqui é a data de hoje, 2 de abril. Tá? Mas a data da publicação do artigo, infelizmente, não dá para ver. Mas se é atual, como está aqui o primeiro, digamos assim, o primeiro comentário, né? Digamos, a pessoa publica e alguém já comenta lá atrás. Então, 29 de março de 2016, portanto, atual. E se é atual, essa afirmação aqui também está errada, tá? Essa aqui de 300 mil. Não encontramos caso de 300 mil. E nem por busca no Google tão fácil assim. Segundo, para fazer uma comparação justa de preço, o certo seria comparar os valores da época e não em meio a uma crise de 2016, depois de uma Copa do Mundo e antes de uma Olimpíada que valorizou absurdamente o valor dos imóveis. Aqui ele se contradiz novamente. Porque quando estava a Copa do Mundo, isso estava super valorizado, que foi justamente o tempo que ele comprou os imóveis. Agora, na crise, está mais barato. E mesmo mais barato, não tem nada naquele valor. Terceiro, ainda que os imóveis tivessem valores mais altos, aqui ele já admite que ele pode estar mentindo, né? A família Bolsonaro possui outros parlamentares e até mesmo um policial federal, Eduardo Bolsonaro. Tem como alguém realmente achar que seria difícil para declarar? Só mesmo essa manipulação mal feita. Então são argumentos meio fracos aqui, né? Aí tem o negócio da Friboi, dizendo que ele, defendendo ele aqui do dinheiro que ele recebeu da Friboi, está basicamente dizendo que a Friboi doou esse dinheiro aqui para o Bolsonaro, mas aí ele recusou o dinheiro porque era da Friboi. É muito estranho, né? Dinheiro 200 mil, época de campanha, está precisando, não, é da Friboi, não quero não. Primeiro que o dinheiro lá não está escrito lá Friboi em cima do dinheiro, né? Está na lista do Odebrecht e mais uma vez ele defende aqui, dizendo que a lista é falsa, que blá, 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 blá. Então, esse, claro, é tendencioso em direção à defesa. Agora vamos ver outro tendencioso em direção à acusação. Bolsonaro, o único político honesto. O cara é irônico pra caramba, né? Francisco Costa, aqui do site Esquerda Caviar. Você sabe que é oposição, que esquerda e Bolsonaro não se cheiram. Se há alguma coisa que me revolta é ler postagens criticando o deputado Jair Bolsonaro, um herói que ia dinamitar a Academia Militar de Agulhas Negras, matando companheiros de farda, para culpar a esquerda. Digno respeitador das mulheres, só as estuprando quando merecem, lutador da causa dos negros, segundo ele, só tendo noras brancas porque seus filhos foram bem educados. Tendo especial carinho pelos homossexuais, o que Freud explicou muito bem e se exemplifica no seu eleitorado. De marombeiros de academia, brigões de boates e arquibancadas de estádio de futebol. Os que têm nas brigas o prazer que não conseguem ou mal conseguem nas camas.
Bom, vocês estão vendo que o cara é tendencioso, mas é uma ironia até engraçada. Se isso comove e encanta os seus correligionários, eleitores fãs de tietes, coxinhas amestrados em selfies e autógrafos nas passeatas, a palavra de ordem de sustentação política do Bolsonaro, como o chamam, é o exemplo da honestidade, o único em condições de acabar com a corrupção no Brasil. Bom, acabar com a corrupção sonegando imposto é uma coisa meio estranha. Esqueçamos a lista de Furnas, onde Jair Bolsonaro está. Segundo ele, a lista é falsa, ao contrário do que dizem os peritos da Polícia Federal. Para comprovar a honestidade que orgulha os bolsomaníacos, vamos analisar seu patrimônio declarado. Aqui ele dá um ênfase aqui ao declarado, somente o declarado à Receita Federal, fora aquilo que ele conseguiu sonegar. Bolsotrampeiro tem 2 casas na Avenida Lúcio Costa, um dos mais logradores e luxuosos bairros da Tijuca, a Miami brasileira, avaliados em 400 e 500 mil, o outro. Basta pegarmos qualquer jornal carioca e a seção de compra e venda para descobrirmos que na Avenida Lúcio Costa, por esse preço, não se compra nem terrenos vazios, com as casas mais modestas aí valendo no mínimo 3 milhões de reais. Bolsonaro faz o que fez Aécio, que comprou uma cobertura na Lagoa, bairro Nobre do Rio, pelo preço de uma casa modesta de subúrbio, ou Fernando Henrique Cardoso, que comprou uma fazenda com mais de 1.000 hectares por 20 mil reais. É típico, né? Subestimam para não pagar impostos. Bolso esperto também tem uma casa na praia do balneário de Angra dos Reis, a poucos quilômetros da Paraty House, o triplex da Mossack, dos irmãos Marinho, dono da Globo. É aí que ele passa seus fins de semana, recessos, quando não está conspirando, pescando em sua lancha, que não é canoa nem pedalinho, em área de preservação ambiental, de reprodução da fauna marinha mediante legítimas carteiradas nos guardas do IBAMA. O valor da casa declarado 98 mil, o que não é nem uma fração de um terreno nu, sem benfeitorias na região. No bairro onde mora a periferia da periferia, entre a puta que pariu e o inferno, qualquer morador que anunciar a casa que mora por esse preço vende no dia seguinte. Então aqui ele faz então toda, digamos assim, o outro lado da moeda que não está sendo colocado lá. Bom, pessoal, fiquem à vontade para colocar os comentários de vocês. Aqui eu vou deixar todos esses links aqui para vocês pesquisarem, tá? É importante o seguinte, política não é time de futebol. Sabe, você elegeu um político para um cargo, digamos, para fazer, por exemplo, um deputado. O que faz um deputado? Ele tem que fazer leis, tem que fazer projetos. O Bolsonaro nunca aprovou nada. Ele é um cara totalmente sem conteúdo político. Se você vê a carreira dele, se você vê o número de projetos que ele conseguiu aprovar na Câmara, não tem nada. Então, assim, se a intenção era eleger o Bolsonaro para fazer projetos, porque o cargo é de deputado, então ele é um fracassado dos mais fortes aí do Brasil, né? Então você quer pegar um deputado fracassado para colocar como presidente fracassado? Só porque o cara diz que é honesto, mas em um outro vídeo ele fala que sonega imposto. Então, assim, se você gosta do Bolsonaro, não tem problema nenhum. Você pode pregar, colocar um quadro dele aí no seu quarto, sabe? Botar um pôster, pintar a parede, andar com a camisa dele, não tem problema nenhum. Isso daí não é questão aqui. Agora, esse camarada, como político, ele é fracassado. Como deputado, ele é fracassado. Por que é fracassado? Porque não fez nada. Não tem significância política. É um cara sem peso. Se ele sair, ninguém percebe que, assim, no mundo legislativo, ninguém percebe que o Bolsonaro estava lá. Por quê? Porque não tem nada. Além da questão do falatório dele, não tem mais nada que isso. Tá? Então é preciso discernir as coisas, é preciso entender isso. Forme a sua opinião sobre Bolsonaro, mas assim, opinião cega, ainda mais por políticos assim no Brasil, é uma coisa complexa. É melhor manter o alarme aí ligado e trabalhar com coisas verídicas. E lembrando uma outra coisa, ninguém é julgado em canto nenhum do mundo por afirmações, por crenças, tá? São sempre por fatos. O que nós estamos analisando aqui são fatos. Por exemplo, o Bolsonaro diz que a Dilma tem que morrer, tomara que ela morra, então ele não é condenado por isso. Tá? Mas agora, se ele chega lá e matar a Dilma, aí sim ele pode ser condenado. Então a justiça se baseia nos fatos. O que nós estamos mostrando aqui são fatos que ele declarou e está sendo feita uma análise aqui em cima disso. Tá bom? Fique à vontade para colocar seus comentários, mesmo os mais mal educados, que a gente já espera que vão acontecer.
tá? Mas fatos são fatos, infelizmente vocês vão ficar latindo e fazendo aí as reações malucas de vocês, mas isso é fato. Pense muito bem na hora de votar em Bolsonaro para presidente ou para qualquer outra coisa aí no Brasil. Grande abraço e até o próximo vídeo.